Foi anunciado concurso público para provimento de vagas e a formação de cadastro reserva para a Polícia Civil do Distrito Federal. Anunciado concurso público aí com bastante vagas, vagas imediatas e vagas para a formação do cadastro reserva do quadro administrativo da Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal que agora tem desenvolvido esse quadro administrativo, né, seguindo a mesma linha que diversos outros estados, né? O Distrito Federal segue a mesma linha de que vários outros estados, inclusive a Polícia Federal, no sentido de estabelecer um quadro administrativo. Eu achei muito relevante esse concurso, além, claro, de ser uma oferta impressionante, né, para quem está se preparando aí, tal edital, quem está se preparando para fazer o concurso, aqui você tem algo que é muito atraente e algo que já te coloca dentro, principalmente aquelas pessoas que querem participar da polícia, né, querem ser policiais, querem trabalhar a atividade policial, já te coloca dentro do cenário da atividade policial. Claro, os cargos administrativos, hoje, eles possuem uma limitação quanto às atividades que serão desenvolvidas pelos profissionais que forem aprovados e tomarem posse desses cargos administrativos. Só que isso vem hoje, e é um cargo em específico que eu quero comentar com você aqui, é um cargo de nível médio, ele vem hoje em um cenário que se mostra cada vez mais presente e mais necessário. Profissionais que não mais estarão atuando no ambiente externo, mas profissionais que serão atuar dentro do ambiente interno na análise de dados. Olha a descrição de um cargo de nível médio, analista de apoio às atividades policiais civis. Olha a descrição dessa atividade, preste atenção nessa descrição e aí depois eu vou comentar com você o que acontece hoje dentro dos procedimentos que são conduzidos e como é necessário esse profissional seja capaz de analisar processos, né? Analisar procedimentos, processos dentro de uma apuração. Aí o requisito, né, o cargo 17, analista de apoio às atividades policiais civis. Qual é a especialidade? Agente administrativo. A nomenclatura agente administrativo é algo amplamente conhecido e já existe em vários outros cargos, né, Brasil afora. Aí ele descreve as atividades. Veja só, descrição sumária das atividades. Executar atividades de nível médio relacionadas aos serviços de desenvolvimento, aliás, aos serviços de apoio administrativo. Colaborar na análise e instrução de processos. Participar de programas de desenvolvimento que envolvam conteúdos relativos à área de atuação. Executar outras atividades de interesse da área para o exercício de quaisquer das unidades da Polícia Civil do Distrito Federal. A remuneração para esse cargo está aqui embaixo. Deixa eu ver a remuneração. O que é extremamente interessante nesse cargo, meus caros, hoje boa parte da atuação se dá através da análise de dados, através da verificação de dados, da apuração de dados que é realizada dentro de uma delegacia de polícia. Está aqui. A atividade do analista administrativo, aqui, analista de apoio às atividades da Polícia Civil do Distrito Federal. Ele começa com a remuneração de R$ 4.735 como vencimento básico, a remuneração completa quase R$ 6.000, R$ 5.900, e ele pode chegar aqui a R$ 7.291,73. Nível médio, não exige nenhum nível de escolaridade acima do médio. Você não precisa ter faculdade, não precisa ter formação superior. Por isso que eu queria falar com você, que eu acho que é muito relevante hoje, nas atuações Polícia Brasil afora, e principalmente em se tratando desse cargo de nível médio, mas que a descrição já indica que é análise processual. Veja só, as investigações policiais hoje são conduzidas conforme a Constituição, em conformidade com o Código de Processo Penal, através de um procedimento, que é quase que um processo administrativo, né? Não é um processo judicial, mas é um processo administrativo. Alguns chamam, inclusive, de um processo pré-judicial, ou um procedimento pré-processual. Mas, enfim, é um procedimento que concatena vários documentos, e hoje, claro, documentos, a maioria deles são digitais, inclusive as assinaturas são digitais, e esses documentos carecem de uma análise. Então, você tem uma parte da atuação que se resume a vítima apresenta a notícia do fato. Houve uma agressão, uma ofensa à integridade física, houve uma ofensa à honra, houve uma ofensa à intimidade, qualquer que seja, ela apresenta essa notícia e isso é comprovado por um exame de corpo de delito que verifica a existência da ofensa à integridade física. No caso de uma infração que não deixa vestígios, por exemplo, as ofensas à honra, então não vai haver esse corpo
esse exame de corpo de delito, mas vai haver a demonstração da materialidade através das declarações da vítima. Agora, existe uma outra parte de infrações penais que se dão totalmente, podemos dizer assim, através das comunicações, através das redes sociais, através da internet, através dos meios informativos. E isso demanda uma análise de dados muito profunda. Imagine, você recebe lá no seu telefone, você recebe a notícia de uma pessoa que está dizendo assim, olha, eu estou vendendo determinado veículo por 30 mil, me adianta 5 mil aí e eu já seguro o veículo para você. Você dá um sinal. Ah, não tem como a gente bater um papel agora, mas já joga o dinheiro aí. Um estelionato, claro, estou falando de uma maneira muito simplória, mas é um estelionato. E aí você, interessado nesse veículo, né, muito atraído pela proposta, que é muito vantajosa, eventualmente, você vai cair nesse golpe, né? Você acaba sendo vitimado. Veja, a apuração, a identificação do autor daquela pessoa que deu o golpe em você vai ser muito trabalhosa. Vai demandar, primeiro, a identificação do usuário daquele determinado telefone, ou número, ou o perfil da rede social, o usuário da rede que falou com você, né? A identificação dessa pessoa que falou com você. Às vezes ele está usando o CPF de outra pessoa. Então, veja, só o fato do indivíduo estar usando um dispositivo que não é dele já dificulta mais ainda a identificação desse indivíduo. Imagine que é um neto que pega o telefone da avó e passa golpes ali, inclusive usando o CPF da avó para cadastro do número de telefone, para cadastro das redes sociais. Isso demanda análise de dados. Primeiro vai demandar, de repente, a quebra de sigilo. Então, o recebimento de diversas informações mediante uma decisão judicial que determine o fornecimento dessas informações. Aí o recebimento dessas informações precisará ser analisado. E aí a análise desses dados é muito difícil. É evidentemente muito difícil, porque são muitos dados. Parte dos dados são criptografados, aí você tem todo o trabalho pericial no sentido de descriptografar esses dados, e aí precisa ser lido, né? Eu ainda não conheço inteligência artificial à nossa disposição para que a gente consiga jogar tudo numa pergunta e achar tal informação para mim. Muito ainda precisa do olho humano, muito ainda precisa que o ser humano esteja ali atento, observando, de repente, confrontando aquilo com as informações que foram prestadas pela vítima, as informações que foram prestadas pela testemunha. E, ou seja, essa atividade não vai ser desempenhada na rua, ela vai ser desempenhada numa sala, sentado ali na frente do computador, analisando o processo, analisando os dados, verificando o que foi informado, verificando aquilo que já se sabe, aquilo que se busca, as informações que se busca descobrir para conseguir confrontar e estabelecer, de repente, a autoria, comprovar a materialidade. Essa atividade vai ser realizada numa sala, no computador, na frente do computador, com livros, com papéis, sistema digital. Então, existe uma boa atividade, uma atividade muito importante hoje, que ela não é realizada em campo, não é realizada nas ruas. Se tem o exemplo dos crimes de estelionato, das infrações penais de estelionato, mas se a gente pega, por exemplo, um crime de homicídio, né, uma infração penal de homicídio, em que aconteceu determinada rua, bem movimentada, e haviam câmeras de segurança que captaram o momento, certo? Aí vai lá uma equipe policial, faz a solicitação e retira aquelas imagens, coloca aquilo no pendrive, no HD, e aquilo é levado para a unidade policial e vai precisar ser analisado. Analisadas as imagens que foram retiradas, verificar se de repente pega alguma identificação dos agressores, pega uma identificação de onde vieram, para onde foram depois do crime. Veja, isso é um trabalho que se faz sentado analisando dados, né? Analisando dados, nesses casos são vídeos, mas analisando dados, e esses dados são inseridos no processo. Os processos hoje recebem áudio, os processos recebem vídeos, os processos vão receber todos esses dados, e isso dá para ser realizado, né? Ou pode ser realizado em um banco sentado, né? Alguém vai numa atividade operacional, uma atividade externa, retira todas essas informações, traz para uma delegacia de polícia, e essa delegacia de polícia se dá a análise desses dados. Agora veja só, esse técnico, esse cara do apoio técnico, analista de apoio às atividades policiais, dentro desse cenário, dessas atividades de colaboração na análise e instrução de processo, me parece que seria razoável que ele fizesse isso. Como aqui um vídeo de 8 horas, está aqui no pendrive, ó, o pendrive está aqui, vídeo de 8 horas, você vai analisar essas informações que estão nesse pendrive. Assiste às 8 horas e vê se você consegue identificar alguma característica do agressor. Porque, veja só, no caso do homicídio. O homicídio aconteceu meio-dia, certo? Só que a vítima estava desde as 11 horas em frente ao local onde ela foi vitimada. Então, assim,
o analista precisa olhar desde as 11 horas, porque de repente os agressores passaram antes, olharam a vítima, saíram, deram um balão, voltaram, novamente verificaram que a vítima estava ali, foram embora, trocaram de roupa, voltaram e executaram. Percebe? Existe todo um planejamento para a execução desse crime. Então não tem como você só olhar, né, só buscar informações na hora que acontece, você tem que ampliar o máximo possível, até que você consiga ter um panorama geral de tudo que aconteceu, ou que tenha contribuído para a ocorrência daquele crime. E esse analista de apoio das atividades policiais civis, ele vai ser muito importante com toda certeza. Eu não tinha aberto aqui na tela. Esse analista ele vai ser muito importante com toda certeza. A colaboração da análise das instrução desse processo. Com certeza isso é uma tendência nacional e as polícias Brasil afora irão internalizar isso, porque é algo que é muito importante e é claro, pode discriminar bem as atividades, enquanto um agente operacional atua externamente se expondo mais, né, porque no campo há uma exposição muito maior à integridade física desse agente público, internamente tem um agente público especialista analisando e colaborando nessa análise e instrução desses procedimentos, tá certo? Quero que você escreva aí nos comentários o que você acha desse quadro administrativo que existe no Brasil afora. O que você acha? Você acha que pode ser ampliada as atribuições desses agentes administrativos ou não? Tem que ser restrita apenas ao setor de recursos humanos, áreas que não tenham nenhuma relação com a atividade policial? Né? Qual que é a sua opinião? Escreve aí no campo dos comentários, curte esse link, compartilha aí de repente com quem vai fazer esse concurso e estamos aí à disposição. Forte abraço, até o próximo.